Enquanto você está se livrando de um pecado, deixa eu dizer para você, Deus, pelo seu bem, para o seu bem, porque ama você, permitirá provações e males. Mas eu só estou querendo me livrar de um pecado. Sim, mas quando você quer se livrar de um pecado, o demônio assanha. Você acha que o demônio, que tomou posse da sua alma, que é dono do negócio, acha que ele vai sair gentilmente? Senhor, cortesmente, por favor, se retire. Ele diz, pois não, desculpe, eu estava incomodando. Vou sair. Você acha que o demônio vai agir assim? Não. Ele vai sair rasgando. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a oração da mulher cirofenícia nos ensina a oração infalível. A mulher que nasceu em Tiro e Sidônia, em outros evangelhos se diz, na Fenícia da Síria, ou seja, é o Líbano atual. Essa mulher, ela conseguiu de Jesus o que aparentemente Jesus não queria dar. E ela nos ensina o caminho da oração infalível. Qual é a característica da oração infalível? Em primeiro lugar, aquilo que nós estamos pedindo tem que ser necessário para a nossa salvação. Essa é a característica fundamental que as pessoas se esquecem. Isso tem que ser necessário para a sua salvação. Aí é infalível. Por quê? Porque Deus, em sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa é a cláusula escondida. Deus quer. É que pode parecer que Ele não quer, mas Ele quer. Deus, desde o início, quer conceder aquela graça. Se algo é necessário para a nossa salvação, Deus quer dar. Você ganhar na Mega Sena acumulada não é necessário para a sua salvação. Você curar de uma doença não é necessário para a sua salvação. Você salvar a sua empresa ou o seu matrimônio não é, talvez, necessário para a sua salvação. Deus é que está vendo. Você tem que pedir algo necessário para a sua salvação. Então vamos pegar uma coisa que é indubitável, necessário para a salvação. Assim como a mulher cirofenícia, assim como ela quer que a sua filha seja liberta do demônio, nós podemos querer nos livrar de um pecado.
Se você tem um pecado recorrente, um pecado que está sempre fazendo você cair de joelhos e pedir perdão, voltar ao confessionário, aquele pecado não larga do seu pé, aquele pecado é um problema, então nós temos aqui uma coisa que você pode fazer a oração infalível. Porque Deus quer que você se livre do pecado. Ponto. Isso aí não tem dúvida. Então a primeira coisa é o que é que nós estamos pedindo. Se você está pedindo uma coisa necessária para a sua salvação, Deus quer dar. A partir disso, nesta certeza, nós já temos a primeira realidade. Fé. Ou seja, você precisa crer que Deus quer. Então, a mulher cirofenícia, ela aqui tem uma fé enorme. Essa é a primeira coisa, sem a qual nada pode ser feito. Você vai fazer uma oração, você vai pedir, você precisa de fé. Então, se a sua fé ainda não é suficiente, peça para ter fé, porque a fé é uma dessas coisas necessárias para a salvação. Você precisa ter mais fé. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu preciso ter mais fé. Então, a primeira qualidade da oração infalível é que ela é uma oração feita com fé. A fé pode ser pequena, mas a fé pode crescer. A fé cresce. Então, reze com fé. Fé quer dizer que você crê no amor dele por você. Ele quer que você seja salvo. Ele quer livrar você do pecado mais do que você quer se livrar do pecado. Nosso exemplo aqui é que você está pedindo para Deus dar a você a graça de se libertar de um pecado. Vamos supor, um pecado que muita gente tem dificuldade, principalmente os jovens. O pecado dá contra o 6º e o 9º mandamento. Você quer de Deus a pureza, a castidade. Você quer ser puro, você quer ser casto. Deus quer dar isso a você. E por que Ele não dá? Porque você, número 1, não reza pedindo. Número 2, não reza com fé. Ou seja, na certeza de que Deus quer dar isso a você. Mas número 2, características da oração. Eu posso chamar número 2 ou 3, né? Porque primeiro tem que rezar, né? Tem que ter fé, tem que ser humilde. A característica da oração infalível é a fé e a humildade. 2 primeiras coisas fundamentais sem as quais o edifício da nossa vida espiritual não se ergue. Fé na riqueza de Deus, na sua misericórdia e bondade que quer me dar. Humildade, olhando para a minha miséria. Se você vai rezar de forma soberba, arrogante, Jesus não vai dar isso para você. A humildade da mulher mostra, ela se compara aos cachorrinhos. O cachorrinho come o que cai da mesa do dono. Veja a humildade dela. Essa fé e essa humildade são a base do edifício. Toda a nossa vida espiritual tem como base essas duas realidades. Sem essas duas bases, sem esses dois fundamentos, o edifício espiritual não se ergue. Fé no amor de Deus, humildade assumindo nossa miséria, nossa total dependência dele, quanto nós somos um nada e quanto ele é tudo. Eu creio que ele é tudo, eu vejo que eu não sou nada. Fé, humildade. Até aí, não disse grande coisa, porque essas coisas a gente, né, sabe que são necessárias. Em outras homilias já falei da fé e da humildade, né? A fé como fundamento positivo, a humildade como fundamento negativo, cavar buraco para pôr a fé, né, sólida e firme na base do edifício. Beleza. Mas aí vem duas qualidades que as pessoas não se dão conta: a paciência e a perseverança.
E essas duas qualidades, elas são capítulos da virtude da fortaleza. Paciência. O que é a paciência? A paciência é a fortaleza, é a coragem, é a fortaleza de você suportar um mal que você não consegue acabar ainda. Existem males que a gente não consegue resolver. Eu estou com dor de dente. Paciência. Já tomei remédio, não passa a dor. Paciência. Fui ao médico, mas ainda está lá um pouco de dor. Paciência. Estou fazendo o tratamento, mas ainda não está bom. Paciência. O que é paciência? É suportar um mal. A mulher cirofenícia teve que suportar pacientemente a resposta aparentemente bruta de Jesus. Jesus a humilhou. E ela teve que suportar a humilhação com paciência. Se ela fosse soberba, se rebelaria. Mas ela não somente era humilde, ela era paciente, ela aceitou. Aceitemos de Deus como o santo Jó. Aceitemos de Deus como Jesus que carrega a cruz. Aceitemos de Deus como Nossa Senhora das Dores aceitou males que não era possível acabar com eles naquele momento. Jesus paciente. Com Jesus, ao dizer aquela palavra bruta, aparentemente, com aquela mulher, estava fazendo um grande ato de amor e caridade, porque estava configurando aquela mulher a Ele, ao Cristo crucificado. Aquela fortaleza de quem sabe, eu não consigo acabar com esse mal. Paciência. A oração é infalível quando a oração é paciente. Você precisa ter a paciência de suportar o mal. Deus ainda não quis conceder. Deus tarda, às vezes. Filho, ao entrares no serviço do Senhor, prepara-te para a provação. Sofre as demoras de Deus. Sofrer as demoras de Deus, paciência. Suporta o mal que você não consegue destruir ainda. Nós gostaríamos que Deus entrasse na sua igreja e purificasse, separasse o joio e o trigo, e nós vivêssemos um ambiente na igreja tranquilo, alegre, feliz, contente. Se não fosse o fato de que nós somos tão cegos a ponto de não enxergar que tem joio dentro de nós. E se Deus arrancasse o joio, talvez nós iríamos juntos. Paciência. Aquela paciência de suportar o mal que eu ainda não consigo destruir. Então, aplicando no nosso caso, você está fazendo uma oração cheia de fé e perseverança e você quer se livrar de um pecado. Beleza. Enquanto você está se livrando de um pecado, deixa eu dizer para você, Deus, pelo seu bem, para o seu bem, porque ama você, permitirá provações e males. Mas eu só estou querendo me livrar de um pecado. Sim, mas quando você quer se livrar de um pecado, o demônio assanha. Você acha que o demônio, que tomou posse da sua alma, que é dono do negócio, acha que ele vai sair gentilmente? Senhor, cortesmente, por favor, se retire. Ele diz, pois não, desculpe, eu estava incomodando. Vou sair. Você acha que o demônio vai agir assim? Não. Ele vai sair rasgando. Para ele, com a sua boca e seus dentes terríveis, largarem essa presa, às vezes ele sai lá rasgando. Paciência. Você foi atingido por uma flecha. O cirurgião está tirando a flecha.
Você não tem que aguentar. Se não tira a flecha, você morre. Mas não tem anestesia, paciência, aguenta a dor. Existem males que precisam ser suportados para alcançar um bem maior. Você quer se livrar de um pecado. Você reza. Desculpa, quero insistir nisso. Parece óbvio quando eu digo você reza. Gente, as pessoas não rezam. As pessoas têm pecados e não rezam, não pedem para se livrar dele. Essa é a coisa mais absurda que tem, mas é verdade. A pessoa tem problemas seríssimos de castidade e nunca dirigiu uma única oração a Deus pedindo. A Cirofenícia, ela pediu, repediu, insistiu, disse, falou, aconteceu e conseguiu. Mas você nem que sequer faz a primeira oração. Mas se você faz a oração com fé, se você faz a oração com humildade, se você faz a oração com paciência, Deus não necessariamente quer livrar você desse pecado sem antes uma pequena provação. Deus é bom e clemente. As provações dele que ele permite são sempre sob medida. Então aguente os males. Você veio para a igreja, quis largar a sua vida antiga, o demônio vai assanhar. Uma das coisas que eu aprendi com o padre Duarte Lara, o famoso exorcista de Portugal, é que ele disse: padre, as possessões geralmente acontecem quando a pessoa quer deixar o demônio. Enquanto ela está servindo o diabo, ela está tranquila. Ela decide, vou virar católico. Pum, aí acontece a possessão. Por quê? Porque ele não quer perder. Então, quando você decide rezar com fé, com humildade, o demônio assanha. Paciência, aguenta. É para o seu bem. É para o seu bem que Deus está permitindo essas coisas. Por quê? Porque ninguém ama se não luta pelo que ama. Deus quer ver você lutar. Deus quis ver a Cirofenícia pacientemente aguentar aquela situação. Por quê? Porque ao fazer isso ela estava aumentando nela, ele estava aumentando nela o amor. Vendo a luta, o amor pela sua filha, que ela aguentou com paciência. Não, pela minha filha eu vou aguentar isso aqui. Pelo bem maior. E aí vem a outra característica. Perseverança. A paciência é aguentar o mal que eu não consigo ainda destruir. A perseverança é não perder de vista o bem que eu quero alcançar. Também é um capítulo da virtude da fortaleza. Paciência é diferente de perseverança. A paciência é o mal que eu tenho que suportar. A perseverança é o bem que eu não posso me esquecer. No meio do processo a gente esquece do bem. Olhe para os santos. Olhe para os grandes exemplos de pureza e de castidade, você que quer se livrar do pecado da carne. Olhe para São José, olhe para Santa Teresinha. Olhe para um Padre Pio, olhe para esses grandes e luminosos exemplos de pureza. Olhe para o coração imaculado de Nossa Senhora. Olhe para o castíssimo coração de São José. Olhe para Jesus. Pureza divina que vem em nossa carne. Meus queridos, olhando para o bem, como as pessoas puras e castas recebem de Deus luzes especiais. A falta de pureza emburrece. A falta de pureza torna as pessoas com a mente, sem acuidade. A pessoa, me desculpa, a falta de pureza, essa é a palavra mesmo, emburrece. Se você vê o bem que você pode alcançar
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O puro vê, o puro fica inteligente e vê a verdade. Não somente lá no céu, aqui na terra ele já começa a ver. O puro já começa a ver Deus em todos os lugares que os outros vivem com cegueira. O puro vê. Então, vejam, o bem que você quer alcançar, olhos fixos nesse bem, isso é a perseverança. É lá que eu quero, é lá que eu vou. Persevere. Então essas são as características da oração infalível. Número 1. O que você está pedindo é necessário para a sua salvação. Se você é necessário para a salvação do outro, no caso da Ciro Fenícia, estava falando da filha dela, aí já não é tão infalível assim, porque aí vai depender do outro querer largar o pecado, e aí tem a liberdade humana, tá? Mas infalível, 100% é quando o negócio diz respeito à sua salvação, você, a sua salvação. Se diz respeito à sua salvação, eu quero me livrar desse pecado. Então, primeira coisa da oração infalível, ela tem que ser necessária para a sua salvação, a coisa que você está pedindo. Número 2, a oração tem que ser feita com fé, ou seja, você vê a bondade de Deus. Tem que ser feita com humildade. Você tem que ver a sua miséria, não peça com arrogância. E não é teatro, é humildade verdadeira. Depois, tem que ser paciente, porque Deus não vai acabar com os males imediatamente. Pode até acontecer que fazendo aquela oração, os males aumentem. Você passe por um momento de tribulação mais forte, por quê? Porque aquilo é para o seu bem. Aguenta. Paciência é a virtude de aguentar o mal que eu não consigo acabar ainda. É aquela dor de dente que eu não consigo tirar. Perseverança. Perseverança, olhos fixos no bem que eu quero alcançar. Gente, quem realiza alguma coisa na vida, pode ver, as grandes pessoas que nós admiramos e que realizam alguma coisa na vida, elas olham para um bem que elas querem alcançar de forma perseverante. É quase uma santa obsessão. A pessoa só vê aquilo, ela só quer aquilo, ela só vê aquilo, ela só quer aquilo, ela só vê aquilo, ela só quer aquilo. E essa é a característica das pessoas que conseguem grandes coisas, até mesmo no mundo. O sujeito diz: eu sou um empresário privado e eu vou conseguir colocar satélites e foguetes no espaço. E vai e faz. Todo mundo diz: você é doido. E ele diz: mas eu vou. E obsessivamente ele fica hipnotizado com aquela coisa que ele quer alcançar. Se no mundo as pessoas são capazes de alcançar coisas assim, sem as garantias de Deus, o que não conseguiremos nós, quando Deus, o Todo-Poderoso, o rico em misericórdia, quer nos dar. Ele quer nos dar. A única coisa que está impedindo Ele de nos dar somos nós mesmos. Então Ele precisa purificar as coisas. Por quê? Porque sem fé não é possível agradar a Deus. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Por quê? Porque a paciência tudo alcança. Aguentando os males, Ele que suportou os males por mim. E a perseverança de saber o bem que nós recebemos dele é imenso. É um bem que brilha em nossas almas, desde já, na esperança de que iremos receber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.